Olá, eu sou Joel Martins, professor de língua portuguesa, e nós vamos falar hoje um pouco sobre o emprego do porquê. Em início de frases interrogativas, emprega-se corretamente o porquê separado. Em frases interrogativas, no começo da frase ou das frases, emprega-se corretamente o porquê separado, como nesta frase. Por que você não veio ontem? Ponto de interrogação no final. Bom, para perguntar, eu tenho uma outra forma. Eu passo o porquê para o final da frase. E aí eu vou ter porquê separado com acento circunflexo. O fato do porquê passar para o final da frase e ficar próximo ao ponto de interrogação faz com que a ele seja acrescido ao que um acento circunflexo. Então você pode ter a mesma frase, só que na forma inversa. A frase fica invertida. Você não veio ontem por quê? Porque separado com acento circunflexo. Ponto de interrogação. Para explicações, para respostas e explicações, para se explicar uma ideia numa frase, emprega-se corretamente o porquê no meio da frase. A melhor forma de se explicar uma ideia é empregar o porquê no meio da frase. Então, respondendo ao que foi perguntado, por que você não veio ontem? Dar-se-ia a seguinte resposta, ou se poderia dar a seguinte resposta: eu não vim ontem porque estava doente, junto, explicando a razão pela qual a pessoa a quem se fez a tal pergunta não esteve presente a um encontro, a um evento, em um determinado lugar, né? Por que você não veio ontem? Separado. Ponto de interrogação no final. Você não veio ontem por quê? Separado, com acento circunflexo, ponto de interrogação. Eu não vim ontem porque junto estava doente. Agora, o porquê separado é também empregado quando ele tem o mesmo sentido de pelo qual, pela qual, ou pelos quais, ou pelas quais. Djavan, numa de suas músicas, tem uma frase que diz assim: só eu sei as esquinas por que passei. Esse porquê da música do Djavan é porque separado. Por quê? Porque tem o mesmo sentido de pelas quais. O porquê separado, né? Quando tem o sentido de pelo qual, pelas quais, de pelo qual, pela qual, pelas quais, o porquê ele vai ser separado. Só eu sei as esquinas pelas quais passei. Se fosse caminho, só eu sei o caminho pelo qual passei. Se fosse se fossem caminhos, só eu sei os caminhos pelos quais passei. Então, o porquê, quando tem o mesmo sentido de pelo qual, pela qual, ou pelas quais é porque separado. Muito bem. E, por último, quando ele tem o sentido de razão, motivo, o porquê é junto. Ele tem valor de substantivo. Ele é substantivado. Ele vem no lugar de razão ou motivo. Não? Então ele é junto
com acento circunflexo e é antecedido pelo artigo o. Antes dele vem o o. Voltando à ideia inicial, né, de se perguntar por que tal pessoa não foi ao encontro, ao evento, a gente vai dizer o quê? Não entendemos o porquê do seu não comparecimento. Ponto. Não entendemos o motivo do seu não comparecimento. Como esse porquê que aí está substitui a palavra motivo, que é um substantivo, né? Esse porquê será junto com acento circunflexo. Não entendemos o motivo de sua ausência ou do não comparecimento. Não entendemos o porquê junto com acento circunflexo do não comparecimento. Ponto. Recapitulando, quando inicia-se frase interrogativa, emprega-se porquê separado. Repetindo o exemplo. Por que você não veio ontem? Ponto de interrogação. Quando se faz pergunta com porquê no final da frase, o porquê é separado com acento circunflexo. Você não veio ontem? Por quê? Separado com acento circunflexo, pontos de interrogação no final. Quando se explica uma ideia, alguma coisa, quando se dá uma resposta ou se explica alguma coisa, o porquê vem no meio da frase, junto. Eu não vim ontem porque estava doente. Ponto. Quando o porquê tem o sentido de pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, o porquê é separado. Empregando mais uma vez a frase do Djavan, só eu sei as esquinas pelas quais passei, ponto. Só eu sei as esquinas porque passei. Originalmente é isso, né? Só eu sei as esquinas porque separadamente passei, ponto. Por quê? Tem o mesmo sentido de pelas quais. E por último, quando tem o mesmo sentido de motivo, de razão, motivo. Motivo é um substantivo, ou porque terá valor de substantivo, ele será junto com o acento circunflexo e antes dele virá o artigo o motivo, o porquê, porque com acento circunflexo. Não entendemos o porquê do seu não comparecimento. Ponto. Espero que tenha tirado dúvidas quanto ao emprego do porquê. Até mais.